Bom, a constante de equilíbrio ela é válida quando a equação atinge o estado de equilíbrio. Antes da reação atingir o equilíbrio, essa razão da lei da ação das massas para reações diretas e inversas é chamado de quociente de equilíbrio ou quociente reacional. Quando o quociente de equilíbrio for igual à constante de equilíbrio, aí sim significa que a velocidade da reação direta atingiu a velocidade da reação inversa. Então, por exemplo, nesse equilíbrio químico, cujo valor de Kc é 5, para esta equação foram realizados dois experimentos. No primeiro experimento, nós tínhamos essas concentrações para os participantes, e ao substituirmos na expressão do quociente de equilíbrio, encontramos que seu valor é 1. Então, no experimento 1, a reação não tinha atingido o equilíbrio, pois o valor do quociente é diferente do valor de Kc nessa temperatura. Já no experimento 2, ao substituirmos esses valores aqui na expressão, a concentração de SO2 é 5 elevado ao quadrado, que é o coeficiente. A concentração de O2 também é 5 elevado a 1, que é o coeficiente do oxigênio aqui na equação, dividido por 5, que é a concentração do SO3, que é o reagente, elevado a 2. Substituindo tudo isso, nós encontramos que o valor do quociente de equilíbrio é 5, que é o mesmo valor da constante de equilíbrio. Portanto, no experimento 2, a reação já tinha atingido o equilíbrio. Agora nós vamos falar de um princípio chamado princípio de Le Chatelier. Esse princípio basicamente nos diz o seguinte: quando um equilíbrio químico sofre uma perturbação, ele se desloca no sentido de minimizar essa perturbação. As principais perturbações que um equilíbrio químico pode sofrer são 3. A primeira delas é você adicionar ou retirar um dos participantes da reação. Por exemplo, se nós tivermos este equilíbrio genérico, A reagindo com B em equilíbrio com os produtos D e C, o que ocorreria se nós adicionássemos o participante A? Se nós adicionamos o participante A, o equilíbrio vai se deslocar no sentido de consumir esse participante A. Então, vai haver mais formação de produtos e vai diminuir a concentração de B, pois ele vai ser mais consumido para poder reagir com A e assim se deslocar no sentido de formar D e E. A mesma coisa se nós adicionarmos B, o equilíbrio ia se deslocar no sentido de consumir esse participante. Ou seja, a concentração de A diminuiria e a concentração de D e E aumentaria. O que ocorreria se nós retirássemos B? Pelo princípio de Le Chatelier, essa perturbação vai ter que ser recompensada formando B. Ou seja, a concentração de A vai aumentar, porque o equilíbrio vai se deslocar no sentido de formar reagentes e assim repor o B, e a concentração de D e E vai diminuir. Ou seja, sempre que você retira um participante, o equilíbrio se desloca no sentido de formar esse participante. Tanto faz se é reagente ou produto. E se você adiciona um participante, tanto faz se é reagente ou produto, o equilíbrio se desloca no sentido de consumir esse participante que você adicionou. E o que ocorre se variar a pressão? Se o equilíbrio for gasoso, ele será afetado. Então, observando essa equação química, nós observamos que no sentido da reação direta há uma expansão de volume, pois nós partimos de uma molécula gasosa para formar duas. Enquanto que no sentido da reação inversa há uma contração de volume,
nós saímos de 2 moléculas gasosas para formar uma. Então, se nós aumentarmos a pressão, nós vamos contrair o volume. Então, vai favorecer aquela reação em que há contração de volume. Ou seja, nesse caso específico, favoreceria a reação inversa. E se nós diminuíssemos a pressão? Quando nós diminuímos a pressão, vai favorecer aquela reação em que há expansão de volume. Nesse caso aqui, diminuindo a pressão, favoreceria a formação do produto. Resumindo, aumento de pressão favorece aquela reação em que há contração de volume, diminuição de volume. Diminuição da pressão favorece aquela reação em que há expansão de volume. Se o volume de produtos gasosos for igual ao volume de reagentes, o equilíbrio não será afetado por variações na pressão. E o equilíbrio pode ser afetado também pela temperatura. Neste caso, você precisa analisar qual a reação é endotérmica, ou seja, absorve calor, e qual reação é exotérmica, isto é, libera calor. A reação endotérmica vai ser favorecida por aumento de temperatura, pois ela absorve calor. Já a reação exotérmica vai ser favorecida por diminuição da temperatura, pois ela libera calor. Então, esse calor liberado vai ser absorvido no processo de diminuição de temperatura. Então, olha só, nessa equação aqui, nós temos que a reação direta ela é exotérmica, ou seja, está se formando, está se liberando energia. Uma outra forma de representar isso é colocar um ΔH negativo aqui do lado. Então, a reação direta é favorecida por diminuição de temperatura. Se nós aumentarmos a temperatura, vamos favorecer a reação inversa. Já no segundo caso, temos uma reação endotérmica. Isto é, nós precisamos fornecer energia ao carbonato de cálcio para que ele se decomponha em óxido de cálcio e gás carbônico. Então, essa reação direta é favorecida pelo aumento da temperatura. Se nós diminuirmos a temperatura, vai favorecer a reação inversa. E o que ocorre com o equilíbrio químico se nós adicionarmos um catalisador? O catalisador, ele diminui a energia de ativação. Ou seja, ele faz com que a reação ocorra mais rapidamente, porque essa barreira energética vai diminuir. Então, o efeito do catalisador vai ser simplesmente fazer com que a velocidade da reação aumente. Então, ele vai aumentar a velocidade da reação direta. Se a reação é reversível, automaticamente também vai aumentar a velocidade da reação inversa. Então, o que vai acontecer é que o sistema vai entrar em equilíbrio mais rapidamente, mas não vai deslocar o equilíbrio nem para um lado, nem para o outro. Beleza? Então é isso aí, galerinha. Obrigado por assistir essa aula. Nos envie suas dúvidas, respondam às atividades que foram propostas aqui. Valeu, falou e até a próxima!